O salmista escreve: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele está dizendo que tem muito projeto nosso, muita coisa nossa pessoal que nós queremos conquistar, que infelizmente tem muitas pessoas que elas não conseguem acompanhar aquilo que nós pretendemos fazer. Tem muitas pessoas que nós precisamos de deixar elas de lado para que nós consigamos cumprir um objetivo. Tem muitos tipos de pessoas que elas atrasam a nossa vida ao invés de nos ajudar a ir além. O verdadeiro amigo, ele segura na mão, o verdadeiro amigo, ele sustenta na hora da dificuldade, o verdadeiro amigo, ele chora na dor, mas o verdadeiro amigo também, ele se alegra no dia da alegria, né? Ele se alegra na hora da vitória. E a gente acaba vendo os verdadeiros amigos, na verdade, é na hora da alegria. Porque na hora da tristeza, tem muitas pessoas que chegam, elas te abraçam, elas tentam falar alguma coisa para te fortalecer, mas na verdade, essas pessoas às vezes elas estão ali fazendo cena, né, cenário. Eu tive a oportunidade de ministrar essa palavra na igreja hoje, e na hora que você recebe uma bênção, você está em um momento de extrema alegria, muitas pessoas fingem estar alegres também, mas na verdade elas estão por dentro correndo. Por que não era eu? Por que não foi eu que recebi isso? Por que não foi eu que ganhei tal coisa? Por que não foi eu que consegui tal coisa? Então, cuidado com o tipo de pessoas que estão do seu lado. A mensagem do Salmo, capítulo 1, ela traz uma reflexão para nós sobre isso. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você escuta. Ele diz, olha, bem-aventurado, mais que feliz ou mais que vitorioso é aquele homem, aquela mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se a mulher, se o homem não tem o temor ao Senhor, se essa pessoa não tem um contato com Deus, se essa pessoa não tem algo edificante espiritual, cuidado com os conselhos, porque os conselhos podem te levar à destruição. Outra, aí Davi continua dizendo, bem-aventurados os que não andam segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Ora, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós, né, tivemos e temos as nossas falhas. Porém, quando o salmista está dizendo, a Bíblia está declarando sobre certos tipos de pessoas que conhecem a verdade, conhecem Deus, conhecem o poder de Deus, mas ainda assim, elas, pela sua fraqueza, elas não andam de acordo com a vontade de Deus. Elas, mesmo sabendo do certo, ela julga o certo na vida do outro, mas na vida dela ela não consegue aplicar o certo. Esse é o tipo do pecador que a Bíblia está ali mencionando, que é o tipo de pessoa que consegue ver um cisco no seu olho e não consegue ver uma trava no olho dele. Então, o salmista está dizendo, olha, cuidado com certos tipos de pessoas que andam com você, porque tem tipos de pessoas que vão te afundar, tem tipos de pessoas que elas querem o seu mal, tem tipos de pessoas que elas estão perto de você para sugar de você, mas na hora que você precisar de verdade delas, elas vão sair fora. E na hora que você depender de um conselho delas, o conselho delas não vai estar baseado naquilo que é palavra de Deus, nem do que é bom de verdade para a sua vida. Então cuidado. O salmista está declarando, olha, cuidado com o conselho do ímpio. Cuidado para não passar para não andar pelo caminho dos pecadores. Outra coisa, cuidado com a roda dos escarnecedores, ou bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que só andam segundo a carne. É a pessoa que só pensa na carne, só pensa nos desejos da carne, só pensa nas coisas da carne, só pensa naquilo que vai dar prazer para a carne. Não pensa no ser humano, não pensa na imagem e semelhança de Deus, não pensa em outra coisa. Tem ser humano que só pensa nas coisas da carne, só nos prazeres da carne, coisas da carne, não é? São só os prazeres dos pecados capitais, não é? Então tem certo tipo de pessoas que elas vão afundar a nossa vida se nós continuarmos caminhando com elas. Não é ficar de mal, não é deixar de amar, mas
existe uma certa separação de pessoas para quem quer determinado propósito. Qual é o propósito da sua vida? Qual é a intenção sua? Qual é o desejo seu? Existem pessoas que elas vão estar alinhadas ao desejo teu. E existem pessoas que vão estar desalinhadas ao seu desejo. Você não vai descartar essas pessoas da sua vida, mas você vai deixar de ficar tão próximo. Talvez você vai deixar de ouvir conselhos. Talvez você vai deixar de ir a certos lugares. Talvez você vai deixar de ouvir certas coisas, não é? Para que você possa ter a sua vida vitoriosa e paz espiritual, paz em Deus, para que você possa cumprir aquilo que você tem no seu destino, na sua meta, né? De ser feito. Amém? Então, o salmista, quando ele diz bem-aventurado, ele está falando, quem consegue eliminar conselho de pessoa ímpia, quem consegue não ficar caindo em pecado toda hora, né, juntamente com aqueles que te levam, mesmo sabendo a verdade, e quem consegue evitar essas rodas de escarnecedores, ele é mais do que vencedor. Ele é uma pessoa fantástica. Essa pessoa conseguiu um êxito extraordinário. Essa pessoa conseguiu algo esplêndido na sua vida. Ele vai ter uma vitória sensacional. Então, quando você projetar alguma coisa, quando você tiver um desejo de alguma coisa, eu sei que você tem algo para a sua vida, que você tem um desejo muito grande, avalie as pessoas com quem você conversa. Avalia com quem você fala do seu problema. Avalia a quem você vai pedir uma ajuda. Avalia a quem você vai pedir um conselho. Avalia aquela pessoa que vai estar ali, que você vai dar ouvido e falar, poxa, essa pessoa tem algo importante para mim. Avalia quais são os princípios dessa pessoa. Quais são aquilo que tem dentro dela como essência. Se ela tem temor do Senhor, se ela tem um espírito, e se ainda assim, se ela não está escondida atrás desses valores, mas querendo te arrebentar, porque tem muita pessoa que parece que está muito perto, e é muito bacana, e é muito bom, mas no fim ela é um alfinete para nos espetar. Infelizmente é uma grande verdade. Olha, Cristo, o maior exemplo do mundo, ele amou a todos, morreu na cruz por todos, padeceu para que todos quanto nele crê tivesse o poder de ter a vida eterna com ele. Contudo, Jesus veio para um grupo seleto, ele veio para Israel, primeiramente. Dentro de Israel tinha uma multidão que acompanhou ele. Dentro dessa multidão ele separou 70 homens para trabalhar com ele. Dentro desses 70 homens, ele escolheu 12 para ser os seus apóstolos. E, como se não bastasse separar só 12, ele separou só 3 desses 12 para ter uma intimidade mais forte, que foi Pedro, Tiago e João. Você vai ver que quando Jesus subiu para o Monte da Transfiguração, não estavam os 12 apóstolos, não estavam os 70 que ele enviou, não estava a multidão, só estava Pedro, Tiago e João. Foi os únicos que viram Elias e Moisés naquele monte da transfiguração. Quando Jesus foi orar no Getsêmani, pertinho da sua morte, quem é que estava lá com Jesus no alto? Os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Jesus disse, olha, vigia aqui comigo, vão ficar orando aqui comigo, porque está perto de eu padecer. Estavam só os 3. Quando Jesus foi na casa de Jairo, chefe da sinagoga, para ressuscitar a menina, Talita cum, menina, levanta-te, não é? Quem entrou na sala? Eles tinham acabado de chegar de uma viagem, os apóstolos estavam todos ali, mas só Pedro, Tiago e João foram com Cristo dentro da casa de Jairo. Ele selecionou quem ele estava querendo andar perto dele. E se você observar mais minuciosamente ainda, desses 3, apenas um Jesus morava praticamente na casa dele, em Cafarnaum, que é Simão Pedro. Jesus não morava na casa de nenhum dos outros. A casa de Pedro era conhecida como a casa de Cristo. E havia só um que Jesus, ele tinha uma intimidade de parar bem próximo e ter aquela intimidade bem de perto, que o próprio João ele descreveu como o discípulo amado. Então, certas acepções são necessárias
para que nós possamos ser vitoriosos na nossa vida. Certos tipos de pessoas é preciso nós eliminarmos da nossa história de convivência para que nós possamos chegar em algum lugar. E certos tipos de pessoas é necessário nós atrairmos para perto de nós para que elas possam nos ajudar. Então é necessário isso. Amar a todos sem limites. Fazer o bem para todos sem limites. Gostar de todo mundo? Talvez. Tem pessoas que você não vai conseguir gostar delas, mas você não pode deixar de amá-la, né? Mas, no entanto, para aquilo que nós estamos querendo realizar na nossa vida, às vezes é necessário fazer alguns cortes de amizades que tiram-nos do propósito, alguns cortes de amizades que nos levam a ter tendências a errar. Por isso que Davi está falando, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses três tipos de pessoas são pessoas principais para serem cortadas do nosso convívio de conselhos. Amém? Essa palavra é uma palavra bem breve, mas eu quero que essa palavra fale contigo em nome de Jesus. Para mim encerrar, qual tipo de pessoa que é muito bom estar perto da gente? É pessoa mais poderosa, pessoa que tem condição? Nem sempre. Na verdade, as pessoas que estavam com patentes abaixo, normalmente foram pessoas que abençoaram. Observa Davi, lá em Samuel, ele estava com vontade de beber da água que ficava na porta de Belém. Ele disse, quem me dera beber dessa água que fica na porta das ovelhas. Davi estava com desejo, correndo, fugitivo. Mas ele tinha 3 amigos que eram 3 amigos verdadeiros. Eram 3 homens que ele podia contar. Ele não pediu ninguém para buscar a água para ele. Lá na porta onde estava esse tanque, onde estava essa fonte, havia um exército inimigo poderoso. Esses 3 amigos de Davi arriscaram sua vida. Entraram lá, tomaram da água, pegaram da água e levaram para Davi. Quando Davi olhou, falou, poxa, o que é isso? Eles disseram, olha, você não estava com vontade de beber da água da fonte lá na porta de Belém? Pois bem, nós trouxemos para você. Amigo verdadeiro, ele perde talvez, ele arrisca talvez para te ajudar. E nem sempre ele é mais bem posicionado do que você, nem sempre ele tem mais condições psicológicas do que você, nem sempre ele tem mais condições sociais, financeiras do que você, nem sempre ele tem mais condições de estudo do que você. Às vezes ele é bem abaixo, um grau bem abaixo, mas ele consegue te abençoar, porque ele está engajado no seu projeto, no seu propósito. Um outro exemplo, Naamã, quando chegou diante do profeta Eliseu, cheio de lepra, era um general condecorado, a Bíblia chega a declarar que ele era um herói de guerra. Aí Naamã chega diante de Eliseu e Eliseu diz para ele mergulhar no Rio Jordão. Naamã fica chateado, injuriado, porque ele esperava ser recebido com honrarias, afinal era um herói de guerra, mas estava leproso. Aí ele vai e começa a ir embora. De repente, um servo dele diz, mas senhor Naamã, se ele tivesse te pedido um valor alto em dinheiro, o senhor não pagaria? Se ele tivesse pedido uma outra coisa mais difícil, o senhor não faria? Ele, sim, faria. Pois bem, que custa? Desce lá, banha-te no Rio Jordão. Então, Naamã acabou concordando com aquele rapaz, com aquele soldado, desce até o Rio Jordão, se banha e se vê curado da lepra. Era um rapaz muito abaixo da patente de Naamã. Contudo, era um rapaz que estava engajado no projeto de salvar Naamã daquela lepra. Talvez, se ele fosse uma outra pessoa que não estivesse engajada no projeto de Naamã, sabe o que poderia ter acontecido? Ele, que tomara que morra logo, porque se Naamã morrer vai surgir mais uma vaga, afinal era um soldado também, afinal era mais um guerreiro que estava ali, doidinho querendo pegar a vaga. Mas não, aquele homem realmente estava engajado no projeto de Naamã. Ele realmente estava engajado em fazer com que Naamã fosse feliz. Ele realmente queria que o general tivesse uma bênção. Nesse momento, ele vai, convence Naamã de descer até o Jordão, se banhar por 7 vezes, e ali ele foi curado da lepra. Eu quero que você pense nisso em nome de Jesus.
Atraia para perto de você pessoas que estão engajadas no seu projeto. Pessoas que vão te auxiliar espiritualmente, pessoas que vão compartilhar da palavra com você, pessoas que vão trazer bênçãos espirituais para a sua vida, e afaste da sua vida pessoas que têm problemas como aqueles três principais do Salmo de número 1. Pessoas que são ímpias, que não temem a Deus, que não estão nem aí se Deus existe ou não existe. Corte também da sua vida pessoas que se detêm sempre para o caminho do pecado, e corte da vida os carnais. Porque essas três tipos de pessoas, essas três classes de pessoas, elas sempre vão ter conselhos ruins e você vai se dar mal naquilo que você planejar e ouvir conselho delas.